Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Caixa Clínica, episódio número 3. Para quem não conhece, a Caixa Clínica é um episódio onde eu respondo dúvidas lá do Instagram, porque diariamente eu abro caixinhas para responder dúvidas sobre pressão alta, colesterol alto, infarto do coração, entre outros, porque os temas em cardiologia são muito extensos. Então, com certeza, vale muito essa discussão. Se você ainda não é inscrito no canal e achar interessante essa nossa discussão, considere se inscrever. E para quem não me conhece, meu nome é Vitor Loures, eu sou cardiologista e o objetivo aqui do canal, em todos os canais, redes sociais onde eu atuo, é sempre ensinar boas práticas em cardiologia, tudo baseado em evidências científicas. Então, vou pegar aqui o meu celular e vamos respondendo as dúvidas lá do Instagram. Essa caixinha que eu abri foi no dia 9 de março, ok? E o tema principal era angina e infarto do coração, angina, dor no peito e infarto do coração, ok? Então vamos lá. Vou começar com uma pergunta aqui. Fiz exames do coração, deu tudo ok, mas às vezes sinto dor no peito. Tenho que me preocupar? Olha, é o seguinte, recentemente eu até fiz uma live no Instagram, uma live de terça-feira, sempre às terças-feiras à noite, falando só sobre dor no peito. O tema da live era dor no peito. Então tem vários tipos de dor no peito. Tem dor no peito que a gente chama de muito atípico, ou seja, não fala a favor de coração. E tem dor no peito que fala muito a favor de coração, que a gente chama de dor típica, ok? E tem aqueles indivíduos que têm múltiplos fatores de risco para infarto, outros que não têm basicamente nenhum. Então, por exemplo, se você já fez uma investigação, eu fiz um ecocardiograma, fiz um teste ergométrico, um teste de esteira, fiz um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, conversei, estavam todos normais, conversei com o médico, muitas das vezes a minha dor nem chamava tanta atenção assim para o coração, eu nem tenho tantos fatores de risco assim, a gente fica mais tranquilo, ok? Então a ideia é investigar outras causas de dor no peito. Lógico, se você tem múltiplos fatores de risco cardiovascular, pressão alta, colesterol alto, diabetes, tabagismo, entre outros, fez exames, não deram resultado alterado, e mesmo assim você está com dor no peito, é uma dor típica, a gente tem que prosseguir com essa investigação, ok? Mas se a sua dor não é tão típica, você não tem tantos fatores de risco e o médico já excluiu doença cardíaca, fica mais tranquila, ok? Aí nesse caso você tem que avaliar, juntamente com o seu médico, outras causas de dor no peito. Lembrar que tem múltiplas causas de dor no peito. Você pode estar com dor no peito e ser, por exemplo, um problema de refluxo aqui do esôfago, pode ser um problema no estômago, pode ser alguma questão do pulmão, pode ser alguma questão da própria pele, uma questão de coluna, uma hérnia na coluna torácica, por exemplo, pode ser uma inflamação na costela, pode ser um problema de ansiedade, pâncreas, vesícula, ok? São diversas causas de dor no peito, entre outros, que eu poderia ficar citando aqui vários outros exemplos. O importante é você excluir a causa cardíaca, que infelizmente é o que mais gera morte, que mais gera doenças com grande potencial de nos fazer mal. Então, excluiu a causa cardíaca, ok? Depois, com toda a calma, você vai investigando, juntamente com o seu médico, outras possíveis causas de dor no peito, ok? Vamos lá. Triglicerídeos de 50 e glicemia de 94. Algum problema para o coração? Olha, você citou aqui duas medidas, né? Por exemplo, do triglicérides no corpo e do açúcar no sangue, a glicemia. Bom, esses fatores, quando estão elevados, são sim fatores de risco, né? Aquele triglicérides acima de 150. Claro, pequenas alterações não chamam atenção, mas triglicérides muito alto ou um açúcar do sangue, uma glicemia de jejum. Eu fui lá, coletei meu açúcar no sangue em jejum e deu acima de 100. Isso sim, ao longo dos anos, já pode fazer mal para o seu coração. Isso é bem interessante a gente discutir, porque muitas das vezes o indivíduo fala assim, eu fui no médico e falou que eu não tenho diabetes. Só o meu açúcar está um pouquinho alto. Isso pode sim fazer mal para o coração. Por quê? Porque o diabetes é apenas um diagnóstico lá na frente,
quando a sua glicemia, por exemplo, glicemia de jejum, você fez mediu a glicemia de jejum 2 vezes e as duas estavam acima de 126, aí você ganhou aí o status de diabetes. Mas essa alteração do açúcar no corpo, do metabolismo, isso já vem há anos. E isso sim pode fazer mal para o coração, para as artérias do coração, ok? Risco de infarto, risco de AVC. A gente não tem que esperar ter o diagnóstico de diabetes, mas uma simples alteração no açúcar no sangue tem que acender um alerta, uma luz vermelha para a gente modificar isso aí, modificar o estilo de vida. E se tiver tudo otimizado, ainda continua com o açúcar alterado, tem que tomar remédio, ok? Mas no seu caso, você que perguntou, você falou aqui comigo, ó, triglicérides de 50 e glicemia de 94, tá ótimo, né? Triglicérides menor do que 150, o açúcar menor do que 100, então tá muito bom. Nada aqui a declarar, ok? Ó, outra pergunta aqui, interessante. Quais os fatores que levam o coração a ficar grande? A gente sempre fala, coração grande é bonito no sentido figurado. No dia a dia não, no dia a dia a gente quer um coração menorzinho. Mas quando a gente fala coração grande, a gente fala de quadro, querendo ou não, de insuficiência cardíaca, né? O coração ficou grande, dilatado. Isso é sinônimo de doença. São múltiplas causas que podem levar o coração a dilatar, o coração crescer. Aquele indivíduo, por exemplo, que tem um problema na válvula do coração, que forçou muito o coração cresceu. Ou aquele indivíduo que tem um problema primário só do músculo do coração. O músculo foi ficando doente, dilatou, cresceu. Ou aquele indivíduo, por exemplo, que ficou anos e anos, muito tempo fazendo uma arritmia grave, muito rápida, e aquilo foi dilatando o coração, doenças de depósito, mas o que, entre outros, poderia ter uma lista gigante aqui de casos de insuficiência cardíaca, inflamação, miocardite. Mas o que é o que mais chama atenção, principalmente, o que mais gera morte no mundo, é o que? É o infarto do coração. Aquele indivíduo infarta, ou seja, ele tem um entupimento grave em alguma artéria, aquilo gera um grande sofrimento de parte do músculo, aí aquele músculo não consegue contrair mais naquela parte que ocorreu morte celular, o coração vai dilatando. É uma causa de insuficiência cardíaca muito importante, o infarto do coração. E é aí onde a gente tem que atuar principalmente. Lógico, aí nesse momento a gente tem que pensar o seguinte: quais são os fatores de risco que levam ao infarto do coração, que é a doença que mais mata no mundo? Aí são os fatores de risco clássicos, né? Pressão alta, colesterol alto, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, própria poluição, causas psicossociais, como estresse, ansiedade importante, entre outros. Então, acho que a grande mensagem aqui é: controle agressivamente todos os seus fatores de risco, porque todos esses fatores são fatores para o infarto do coração. E isso é a grande entidade que a gente quer evitar, ok? Logicamente, eu sou hipertenso, por exemplo, não controlei bem a minha pressão. A pressão por si só, ela pode não gerar um infarto, mas ela pode ir dilatando o músculo do coração. O próprio diabetes, aquele diabetes mal controlado durante muitos anos, ele pode gerar uma dilatação também do coração, uma fraqueza do músculo cardíaco, ok? Mas são todos fatores de risco. Então, a gente tem que focar o quê? No controle dos fatores de risco, ok? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. É possível ter uma vida normal depois de um infarto, onde o coração ficou com lesão? Olha, é possível sim, com certeza. Logicamente, aquele indivíduo que já infartou, ele vai precisar de cuidados especiais, ser mais regrado no controle dos fatores de risco, comparado àquele indivíduo que nunca infartou. Existem vários tipos de infarto. Existe um infarto pequeno, correto? Aquele infarto que, por exemplo, o indivíduo ocluiu uma artéria bem pequenininha ali do coração e aquilo não alterou a função do coração. O coração não está batendo normal. É isso que a gente quer. É isso que a gente prefere, ok? Por isso que quando o indivíduo tem um infarto, muitas das vezes a gente corre com ele para o hospital para tratar logo, para evitar o quê? Que ele tenha perda de músculo cardíaco. Porque quando o indivíduo tem um infarto muito grande e perde muito força de contração, perde músculo, isso sim pode piorar o prognóstico desse indivíduo no médio e longo prazo.
né, perdeu função do coração, isso chama atenção. Então quer dizer que se perdeu função não vai ter vida normal? Normal, não é isso. Só que aí vai precisar de mais medicamento, vai precisar de cuidado mais intensivo, ok? E isso pode sim interferir na qualidade de vida. Então, novamente eu falo, o que é importante? Controlar agressivamente os fatores de risco para evitar qualquer tipo de evento, infarto, AVC, entre outros. E se por acaso tiver um infarto em algum momento da vida, logicamente, vai ter que ser mais agressivo no tratamento para que aquilo de forma alguma altere a sua qualidade de vida, ok? Vamos ver a próxima aqui. Olha lá, falou o seguinte aqui: sinto dores constantes no peito, minha pressão está controlada. O que pode ser? Olha, é basicamente o mesmo raciocínio. Não necessariamente a pressão vai te dar sintomas. Aliás, a pressão alta é considerada uma doença assintomática, que não dá sintomas. Daí o seu risco. O indivíduo passa anos e anos com a pressão alta, não sente nada, quando vai ver, a pressão gerou alguma lesão no órgão, no coração, no cérebro, no rim ou outro órgão do corpo, ok? Então, a pressão, tem gente que tem dor no peito por conta de pressão? Até tem. Pouquíssimas pessoas. E geralmente, para dar dor no peito, quando a pressão é muito alta, quando a gente fala de um quadro, por exemplo, de emergência, urgência cardiológica. Então, você tem que investigar, juntamente com o seu médico, todas as possíveis causas de dor no peito. O raciocínio é o mesmo. Inicialmente, afastar a causa cardíaca e depois afastar a causa cardíaca com toda a calma, investigando as outras possibilidades. Ok? Uma pergunta interessante. Insuficiência cardíaca leve, é necessário tomar medicação? Olha, a grande pergunta aqui tem que ser o seguinte: ninguém nasce com insuficiência cardíaca, ok? Se você está, claro, lógico, tem causas congênitas de insuficiência cardíaca que nasceu, mas em geral, se você ao longo da sua vida, você começa a desenvolver esse quadro de insuficiência cardíaca. Então, você tem que perguntar o seguinte: por que eu estou com insuficiência cardíaca agora? Ok? Eu tive algum evento, tive um infarto do coração, eu estou com algum problema na válvula, estou com algum problema no músculo, né? Será que eu tenho uma pressão alta que eu não estou controlando direito? Então é isso que você vai discutir com o seu médico, ok? E se você tiver algum fator que levou esse quadro de insuficiência cardíaca, aí você tem que tratar sim. Aí você vai ter que tomar remédio o resto da vida, ok? Para quê? O objetivo é evitar a progressão de um quadro de insuficiência cardíaca. Agora ela é leve, mas eu vou segurar, tentar reverter o quadro quando possível, para que ela não fique nem moderada nem grave no futuro, ok? Aqui uma pergunta interessante, na verdade, é sobre um medicamento para pressão muito utilizado, acho que vale a pena discutir aqui. Qual a diferença do valsartana e do losartana? Qual a melhor indicação? Olha, são medicações antihipertensivos, vasodilatadores excelentes, da mesma classe, são medicamentos da mesma classe, são primos irmãos, só que a diferença aí, no caso, principalmente é a meia-vida. O que é isso? É o tempo de ação. O losartana é um medicamento que ele não dura geralmente o dia todo. E muitas das vezes o indivíduo, para controlar bem a pressão, ele tem que tomar uma dose de manhã, uma dose à noite. Já o valsartana é um medicamento que tem uma meia-vida maior, ou seja, a tendência é ele durar o dia todo. Então, esse tipo de medicamento consegue um controle melhor da pressão, uma menor variabilidade ao longo do dia. Então, eu particularmente prefiro o valsartana, mas o losartana é uma ótima medicação, mas é importante ter essa observação. Muitas das vezes vai ter que tomar 2 vezes ao dia, ok? Doutor, por que quando perdemos peso a pressão baixa? Sou hipertenso e emagreci 10 quilos. E o médico, aí depois cortou a pergunta aqui, mas eu acho que deve ter falado, provavelmente diminuiu a sua medicação. Olha, é o seguinte, isso aí é um efeito muito bom. Se eu for olhar o gráfico, a gente vai aumentando o nosso peso, a nossa pressão arterial vai aumentando. A gente vai diminuindo o nosso peso, a nossa pressão arterial vai diminuindo. Isso é ótimo. É por isso que no tratamento da hipertensão arterial,
nas medidas não farmacológicas, ou seja, sem medicamentos, entre as várias medidas, por exemplo, fazer atividade física, uma dieta mais saudável, com pouco sal, entre outros, a perda de peso é essencial para aquele indivíduo que está com sobrepeso, com obesidade, porque a gente sabe que o efeito disso é muito importante e muito grande. Então, se você hipertenso e está com sobrepeso, obesidade, a gente tem que anular esse fator de risco, tem que reduzir o peso sim, ok? E o mais importante, manter o peso ao longo dos anos, depois de normalizado. Vamos ver outra pergunta aqui. Eletrocardiograma em ritmo sinusal significa que o coração está bem e sem problemas? Olha, significa que o coração não tem arritmia, ok? Se o ritmo está sinusal, mostra que o ritmo está normal, ok? Esse é que é o significado. Uma outra pergunta aqui. Doutor, insuficiência cardíaca grave tem cura ou só melhora? Olha, tem alguns quadros de insuficiência cardíaca que a gente realmente não consegue reverter. Por exemplo, aquele indivíduo que lá no passado teve um infarto muito grande e o coração sofreu muito, perdeu muita força de contração. O que a gente faz é otimizar muito o tratamento. Atualmente a gente tem diversos medicamentos que realmente estão revolucionando a cardiologia. E o indivíduo consegue ter uma boa qualidade de vida, aumentar muito a sobrevida desse indivíduo com ótimos resultados. E tem alguns quadros de insuficiência cardíaca que a gente consegue reverter, realmente. Por exemplo, aquele indivíduo estava com um entupimento muito importante em uma das artérias, e o coração começou a ficar fraco, perdendo força de contração. Você foi lá, desobstruiu aquela artéria, passou sangue de forma eficaz para o músculo vai recuperando e melhora aquele quadro. Ou aquele indivíduo estava com um problema em alguma válvula do coração, ficando muito cansado, aí você foi lá, tratou aquela válvula e o indivíduo melhora, reverte o quadro de insuficiência cardíaca. Então, o importante aí é individualizar, ok? Vamos ver aqui, ó, outra pergunta. Coloquei um stent recentemente. Stent é aquela molinha, ok? Que a gente coloca dentro das artérias do coração para desobstruir. Por exemplo, o indivíduo teve um quadro de infarto do coração, foi lá para o hospital, fez um cateterismo cardíaco, viu que tinha uma obstrução grave em uma artéria do coração, foi lá, colocou uma molinha para desentupir. Isso que a gente chama de stent, ok? Então, coloquei um stent recentemente, tomo medicações como prescrito e às vezes sinto, que cortou também a pergunta, mas se eu me lembro dessa pergunta, sinto algumas pontadas no peito e angina. Isso é normal? Que foi que ele tinha perguntado. Olha, não é normal você ter dor no peito. E isso nunca vai ser normal. Lógico que após um quadro de angioplastia, ou seja, essa colocação de stent, os indivíduos tendem a ter uma sintomatologia maior aqui no peito. Muitas das vezes, isso pode estar relacionado até com a própria ansiedade. Fiz o procedimento, agora eu tenho uma mola no coração, ali gera uma ansiedade. Então, e muitas das vezes não. Pode ser alguma obstrução residual, alguma doença ali que esteja provocando essa dor. O que você tem que fazer nesse momento é o quê? Voltar no seu médico e discutir isso com ele. Se ele tiver alguma dúvida se sua dor tem relação com alguma artéria do coração, com esse stent que você colocou, ele vai pedir um exame. O que a gente chama de uma prova funcional, por exemplo, para testar ali e ver se tem alguma coisa. Okay? Para ver ao esforço, estressando o seu coração, se o coração se comporta bem. Se ele achar que aquela sua dor não tem correlação com o coração, excelente, tá bom? Mantenha a medicação, bom estilo de vida e vida que segue, ok? Vamos ver uma próxima pergunta aqui. Pressão em 138/65. É normal esses números? Olha, quem fez a pergunta falou assim também. Em atletas com muita massa muscular, é normal pressão um pouco acima do normal? Aí depois ele fez essa pergunta, pelo seu 138/65, isso é normal. Olha, o 138 está alto, ok? A gente sempre, o nosso objetivo é que vamos supor que você fez várias aferições ao longo do dia. A gente quer que aquela sua média pressórica
seja menor do que 130 por 80. Lógico, principalmente quando você estiver acordado, durante o dia, você vai fazer alguns picos de pressão, se você passar algum estresse, vai fazer vários picos de pressão. Isso lógico, a gente evitar ao máximo esse tipo de situação, mas isso é normal. É difícil todo mundo tem estresse, todo mundo tem períodos mais agitados aí ao longo do dia. O importante é que quanto menor a variabilidade de pressão ao longo do dia, isso é bom para o coração, e também uma média pressórica boa. A gente não quer que a sua média pressórica fique acima de 130 por 80, ok? Então você tem que observar, se você é um atleta, embora você tenha grande massa muscular, se você ficar com a pressão de 138, 140, isso não é legal. O ideal é que a gente consiga baixar um pouco isso aí. Então, juntamente com o seu médico, pesquise, vê se não tem hipertenso na família, vê se você não está utilizando alguns medicamentos, suplementos que possam alterar a sua pressão arterial, ok? Ou se não está, tem massa muscular, mas não está acima do peso também, muito acima do peso, e que isso possa contribuir para aumentar a sua pressão arterial. Mas não é normal não, ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Correr 20 minutos por dia ajuda? Sou apta, fiz o teste ergométrico. Boa pergunta. Olha, qualquer atividade física é benéfica para o coração. Isso eu estou respondendo porque a gente tem estudo mostrando que mesmo atividade física de baixa intensidade já tem um grande ganho cardiovascular. E a gente sabe também que quando a gente vai aumentando essa intensidade, atividade física de moderada, depois alta intensidade, o ganho para a saúde do coração vai só subindo, entendeu? Só vai tendo vantagens sobre isso aí. Então, com certeza você falou que anda 20 minutos, não é isso? 20 minutos por dia, não sei quanto tempo quantos dias da semana. O que a sociedade de cardiologia, as diretrizes aí recomendam? Que o mínimo para um adulto saudável, que seria interessante que fizesse atividade física? Ou um adulto apto, mesmo com doença, mas um indivíduo apto para fazer atividade física, que seria interessante, o mínimo necessário, o mínimo indicado, 150 minutos semanais de atividade física pelo menos moderada, seria, por exemplo, um andar rápido. Você poderia dividir esse treino aí 30 minutos, 5 vezes na semana, ou 50 minutos, 3 vezes na semana, pelo menos fosse 150 minutos na semana, ok? De atividade física moderada. Ou uma atividade física mais intensa, por exemplo, uma corrida, aí você poderia colocar aí 75 minutos na semana. Menos do que isso, estaria aquém do que é indicado pelas sociedades médicas. Ok? Ó, pessoal, eu acho que é isso. Respondi as perguntas que estavam faltando. Grande abraço a todos. Até a próxima quinta-feira, onde teremos a nossa quarta caixa clínica.